Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal e hoje eu irei responder a uma pergunta que todos fazem há muito tempo. Por que será que Ayrton Senna ainda se mexeu no carro após o veículo parar depois da colisão com o muro? Então pessoal, hoje eu irei responder essa pergunta de uma maneira, tentar na verdade, de trazer ela de uma maneira simples. Por quê? Porque ela envolve muitas coisas como traumatologia e neurologia, tá bom? Mas não se preocupa, você não precisa ser da área de saúde para entender esse assunto. Por quê? Porque eu vou trazer de uma maneira bem simples para você, tá bom? Então, se você é fã de Fórmula 1, é fã de Ayrton Senna, você vai entender um pouco do que aconteceu naquele exato momento que ele realizou ali aquele último movimento com a cabeça. Você vai entender exatamente por que isso aconteceu, tá bom? Então, se você é novo em nosso canal e ainda não me conhece, meu nome é Eberton Araújo, sou fisioterapeuta, especialista em fisioterapia neurológica, fisioterapia esportiva e MBA em auditoria de saúde. E você é muito bem-vindo aqui na PhysioRunner Brasil. Além disso, peço que você realize agora mesmo a sua inscrição. Isso é simples e é totalmente de graça. Se você rolar um pouco a barra aí do seu celular, ou se você observar, aqui no canto vai ter um botão vermelho com o nome Inscreva-se. É simples, você clica nesse botão, logo depois você ativa o sininho colocando lá em todas as notificações. Assim você estará inscrito em nosso canal e vai receber todas as notificações assim que postarmos um novo vídeo, tá bom? Não se preocupa que isso é totalmente de graça. Então, dito tudo isso, vamos conhecer um pouco do que aconteceu naquele dia fatídico, por que ele se movimentou ainda dentro do veículo, tá bem, pessoal? É importante, eu não sei se vocês viram o primeiro vídeo, o vídeo anterior aqui do nosso canal, onde eu falo exatamente de toda a mecânica, de todo o acidente, desde quando ele colidiu ali com o muro, sobre o atendimento que ele recebeu, até o laudo médico. Se você perdeu esse vídeo, não se preocupa que eu vou deixar aqui no final para que você possa acessar e assistir ele, tá bom? Então te convido que você assista esse vídeo também. Para isso é importante que você fique até o final deste para que você possa ter acesso ao próximo vídeo. Fechado? Então pessoal, logo no momento do acidente, houve uma quebra aí da suspensão dianteira do carro, como eu expliquei no vídeo anterior, o qual virou em forma de lança e penetrou a região frontal direita aí do Ayrton Senna, da cabeça de Ayrton Senna, tá bom? Exatamente aonde indica esse capacete aqui, foi aonde a barra de direção penetrou. Ela entrou cerca de 2 a 3 centímetros dentro da cabeça de Ayrton Senna e com isso ocasionou lesão cerebral na região frontal. Só que além dessa lesão na região frontal, ele também apresentou fraturas. Isso mesmo, pessoal. Ele apresentou fraturas no crânio. Essas fraturas, uma delas veio a ocorrer na região da base do crânio, tá bom? Aí com isso também houve uma ruptura da artéria temporal direita. Se vocês observaram o que eu falei agora anteriormente, a barra de suspensão quebrou e entrou na região frontal de Ayrton Senna, tá bom? Do lado direito. Então, todo o trauma, toda a questão do trauma ocorreu ali na maior parte na região direita da cabeça dele. Isso colabora sim a afirmação, colabora a afirmar que quando ele saiu da pista, vocês observam que a mureta estava de que lado? Do lado direito. Ou seja, o veículo foi nessa direção, toda a região lateral direita do veículo ficou totalmente danificada, assim como vocês já viram em vídeos e no próprio vídeo que eu mostrei anteriormente aqui em nosso canal, tá bom? Mas é importante, antes de explicar por que ocorreu aquele movimento, por que ele ainda fez aquele movimento ali antes da chegada do socorro médico. Vocês vão entender isso perfeitamente. Mas antes de falar sobre isso, é importante que vocês conheçam os ossos que compõem o nosso crânio. Por que isso é importante? Porque o crânio é a nossa armadura que protege um órgão extremamente sensível, o nosso encéfalo, onde eu já tratei inúmeras vezes aqui em nosso canal e eu chamo ele de casa das máquinas, tá bom? E eu irei também apresentar um pouco do encéfalo para você. Mas vamos lá, vamos conhecer, pessoal, um pouco aí dos ossos
que compõem o nosso crânio, tá bom? Deixa eu só diminuir um pouco essa imagem aqui, senão vai atrapalhar. Deixa eu colocar aqui para baixo que é melhor. Só um pouquinho. Isso aí. Vamos lá. Deixa eu pegar o crânio aqui para que vocês possam compreender de uma forma mais simples possível, mais didática possível, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Aqui é o modelo do nosso crânio, tá bom? Opa, deixa eu pegar aqui, senão tá muito claro. Pronto. Aqui é o modelo do nosso crânio, pessoal. Então, ele existe inúmeras suturas. Se vocês puderem observar, essas linhas amarelas são chamadas de sutura, tá bom? É exatamente dessa forma aqui que é o nosso crânio, tá bom? Vocês podem observar que existem várias suturas. Com isso, existem diversos ossos, tá ok? Então vamos lá. Aqui, pessoal, vamos conhecer agora os nossos ossos. Aqui é a região frontal do nosso crânio, ok? Região frontal do crânio. Como eu falei para vocês, Ayrton Senna ele foi afetado mais na região direita, ok? Aqui é a região frontal do crânio e se nós passássemos uma linha aqui, poderíamos dividir o nosso crânio em região direita e em região esquerda, ok? Então, quando essa lança, deixa eu pegar uma caneta aqui para explicar melhor para vocês. Quando essa barra de suspensão ela ultrapassou aqui, ela pegou na região frontal do crânio de Ayrton Senna, aqui, tá? Na região frontal do crânio de Ayrton Senna, falei para vocês que ela entrou aproximadamente 2 centímetros, atingindo a região frontal do encéfalo ou do cérebro, tá bom? Se vocês observarem, toda a região cerebral, ela tá, o nome dela, vocês vão observar que ela está ali intimamente ligada à região do crânio. Então, pessoal, vamos lá. Região frontal do crânio, ok? Aqui, ó, região parietal do crânio, ok? Região temporal do crânio, ok, pessoal? Vai ser muito importante essa região, é onde houve a ruptura da artéria temporal, tá? Região temporal do crânio, região occipital do nosso crânio. Eu falei para vocês que Ayrton Senna sofreu uma fratura de base de crânio, tá? A base do crânio, pessoal, é essa região aqui, ó, é a parte que compõe essa região mais aqui debaixo do nosso crânio, ok? Região occipital, região temporal, parte da região temporal aqui, ó, compõe o nosso crânio. Então, as fraturas que acontecem nessa região, deixa eu acrescentar só um pouco para vocês. Esse orifício aqui, pessoal, é onde sai a nossa medula aqui, ó. Aqui está o nosso tronco encefálico, que vocês irão conhecer um pouco mais lá na frente, tá bom? Mas é importante que vocês conheçam que essa é a região da base de crânio, aonde aconteceu uma fratura em Ayrton Senna, principalmente do lado, agora sim, do lado direito, ok? Então, pessoal, por que essas fraturas são importantes? Pessoal, os pacientes que possuem uma fratura em base de crânio, pode estar muito claro aqui para vocês, isso. Os pacientes que possuem fraturas em base de crânio é porque eles sofreram um trauma de alta energia para que ocorra uma fratura nessa área. Existe uma área também, uma área óssea chamada de área petrosa, tá? Que significa área de pedra, ou seja, a área é tão dura que fizeram uma nomenclatura que faz uma ligação à pedra devido à dureza dessa região. E existe a fratura nessa região, que é fratura também de base de crânio, ok? Então, os pacientes que possuem uma fratura na base de crânio são pacientes, muitas das vezes, críticos. Porque, como eu falei, lembram do orifício? Então, do forame magno, que passa ali a região do tronco da medula espinhal? Então, essa região da medula espinhal, vocês vão observar agora a sua alta importância. Deixa eu só aqui. Então, vocês vão conhecer agora a alta importância aí da medula. E do que nessa região, um pouco acima da medula, existe outra região que chamamos de tronco cerebral. Essa é uma área que é extremamente nobre, tá? É uma área que chamamos de área extremamente nobre. Então, vamos lá. Como vocês observam aqui nesta imagem, se vocês lembrarem dos nomes que eu falei, região frontal, região parietal, occipital, temporal, então observem que os nomes aí no encéfalo, no nosso cérebro,
possuem praticamente os mesmos nomes dos ossos. Por quê? Porque eles estão intimamente ligados. Ou seja, a região frontal do cérebro, do encéfalo, está onde? Por trás, né, do osso da região frontal, ok? E assim sucessivamente. Só que eu quero abordar com vocês uma região, duas. A região que tem o cerebelo e a região que envolve ali o tronco encefálico, que é mesencéfalo, ponte e bulbo. Aí você me diz, sim, o que é que tem essa região? Pessoal, é importante que vocês saibam acrescentar, aqui eu vou acrescentar um pouco do conhecimento para vocês, que todas essas regiões aí do nosso encéfalo, elas trazem repercussões, se lesionadas, trazem repercussões para o nosso corpo, entre perda de movimento, entre perda de fala, entre perda da memória, entre outras coisas. Essa área de região de tronco encefálico, mesencéfalo, ponte e bulbo, por que ela é extremamente importante? Daqui a pouco eu falo do cerebelo. Por que ela é extremamente importante? Porque se ela for lesionada, o paciente tem uma parada respiratória que vai combinar numa parada cardiorrespiratória. Já a região do cerebelo, se o paciente receber uma pancada aqui atrás, ele vai ter déficit de equilíbrio e, consequentemente, poderá também perder a vida, tá bom? Ou seja, existe uma região aqui no cerebelo que é chamada de árvore da vida, tá bom? Aí vocês observam a nobreza dessa região, ok, pessoal? Tá bom. Aí você me pergunta, mas o que isso tem a ver com o movimento que Ayrton Senna realizou? É agora que vocês vão observar. Lembrem desse tronco encefálico, tá? Mesencéfalo, ponte e bulbo. É a área que coorena a parte da respiração. Se lesionada, o paciente pode ter uma parada cardiorrespiratória, ok? Então vamos lá. Aqueles movimentos que Ayrton Senna estava realizando, ele é chamado de gasping. Gasping ou respiração agônica. E o que é isso? Então, pessoal, tem esse recorte aqui do Experiências de um Técnico de Enfermagem, tá bom? Esse site, Experiência de um Técnico de Enfermagem. Esse recorte é perfeito, tá? É exatamente o que está escrito aqui. Então, vamos lá. Gasping, ou seja, a respiração agônica, também chamada de gasping, ou respiração ofegante, respiração de Cheyne-Stokes e estertor, como os nomes indicam, são quando a última medida que o corpo adota para se salvar, apresentando movimentos respiratórios assíncronos, não efetivos, caracterizado por altas amplitudes de curta duração com períodos de apneia subsequentes, indicando um mau prognóstico. Pode ocorrer em pacientes com lesão isquêmica de tronco cerebral. Situações que podem ocorrer o gasping em situações como um paciente ao entrar em parada cardiorrespiratória, em algumas doenças como, por exemplo, o câncer. Então, pessoal, vocês viram como foi importante conhecer um pouco dos ossos logo depois do nosso encéfalo? E isso eu abordei e frisei bastante para vocês. Lembrem do tronco cerebral. Quando o tronco cerebral sofre alguma lesão, o paciente pode ter alterações respiratórias e isso pode culminar com uma parada cardiorrespiratória. Ayrton Senna teve uma fratura de base de crânio que afetou o tronco cerebral, que também houve lesão de artéria temporal. Tudo isso aí resulta no paciente estar em uma situação como ele esteve. Naqueles movimentos que ele estava realizando, era um movimento de gasping, ou seja, respiração agônica, onde o seu corpo estava tentando respirar, tentando se recuperar, tentando se salvar daquela situação que era inevitável, que era o óbito, como ocorreu. Com isso, pessoal, os pacientes, na maioria dos casos, os pacientes que estão entrando em uma parada cardiorrespiratória, quando vai acontecendo uma isquemia do tronco cerebral, o que é isquemia? Por exemplo, é a falta de suprimento sanguíneo naquela região. Quando há uma falta de suprimento sanguíneo, aquela região começa a se desligar e com isso começa a ter as repercussões a nível respiratório, porque o tronco cerebral é o que controla o sistema respiratório. Então, vai acontecendo a repercussão a nível respiratório, onde o sistema vai desligando e o corpo tenta se manter vivo, entendeu? Por isso que naquele momento ele fez aquele movimento. Aquele movimento, pessoal, é quando o corpo
Puxou o ar. É porque aqui não dá pra gente mostrar uma cena de um paciente em gaspe, tá? O YouTube não permite. Mas vocês iriam observar essa cena e fazer uma ligação. Vocês iriam perceber que o movimento são basicamente os mesmos. Ou seja, o paciente está aqui e ele tenta puxar o ar e relaxa. Aí entra no período de apneia, como diz. O que é apneia? É quando há uma pausa nos movimentos respiratórios. Independente do caso, o paciente já entra ali numa total parada cardiorrespiratória, ou seja, ele deixa de respirar e o coração para de bater. Foi o que aconteceu com a Ayrton Senna. É tanto que após a retirada do veículo, houve uma reanimação cardiopulmonar, que com certeza houve o êxito, que ele foi encaminhado ao hospital. Chegando ao hospital, aí ele teve a constatação da morte encefálica. Tá bom, pessoal? Então, eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para vocês. Espero que eu tenha ajudado. É um tema bem complexo, envolve muitas coisas de anatomia, neuroanatomia, mas eu tentei aqui trazer da melhor maneira possível para que vocês possam entender um pouco do que aconteceu naquele dia, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Fique até o final agora para que vocês possam ter acesso ao vídeo anterior. Então, um forte abraço e até a próxima. Valeu!